Salve, salve, galera! Vamos lá, vamos pro nosso pós-jogo aí. Depois de muito tempo, São Paulo volta, né? Tá no finalzinho aqui, falta 5 minutos para acabar o jogo aqui. São Paulo 2-0. Vitória que é importante. E detalhe, hein, cara? Hoje os guerreiros voltaram a correr. Depois do pagamento, né, dos 2 meses de salários aí, dos 3 atrasados, né? Pagaram 2. Hoje os jogadores voltaram a correr. Depois da promessa de bicho, do pavão nojento, asqueroso, jogadores voltaram a correr. Aí eu tava me perguntando, tava acompanhando o jogo e me perguntando, né? Cara, esse elenco já mostrou isso. Quando tá com o salário atrasado, vai, joga com o pé no freio. Aí eu parei para pensar o seguinte, velho. Por que todo ano essa diretoria podre, imunda e asquerosa deixa atrasar salários, deixa de cumprir o combinado na hora decisiva, nos jogos decisivos do ano? Hoje a gente viu um São Paulo correr, um São Paulo marcando, jogadores com mais vontade. Logo depois dos pagamentos, né? Dos salários. Ah, velho, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu, cara? Precisava ganhar hoje porque a gente já tava se aproximando de novo da zona do rebaixamento, né, gente? São Paulo ficaria 7 pontos da zona de rebaixamento. E o São Paulo tinha sido ultrapassado por Corinthians, que estava até esse pouco tempo aí brigando para não cair. Até o Corinthians tinha passado o São Paulo. Com essa vitória a gente repassa o Corinthians. Mas eu não sei se o São Paulo vai terminar na frente do Corinthians, não, porque esse elenco joga quando não quer, né, gente? Esse elenco preguiçoso joga quando quer. E detalhe, talvez a gente nem joga mais no Morumbi até o final do ano. Por conta dos shows que o Pavão marcou aí, né? Marcou os shows aí. Imagina se o São Paulo estivesse disputando, um exemplo, Copa do Brasil, finais de Copa do Brasil, onde o São Paulo ia jogar? Imagine, é lógico, não dá para imaginar o São Paulo lutando por título brasileiro. Não dá, né? Nessa gestão Casares não dá para imaginar o São Paulo lutando por título brasileiro. Mas imagine se a coisa tivesse mais feia. Se no início do trabalho do Crespo o São Paulo não tivesse ganhado aqueles vários jogos seguidos e a gente estivesse brigando lá embaixo. Não ia ter o Morumbi para jogar. Mas, gente, essa imundiça aí, essa direção nojenta, asquerosa aí, né? Esses amadores de merda que estão destruindo o clube aí. Mas vamos lá, vamos falar do jogo de hoje, gente. Aqui às vezes a gente para pensar algumas coisas e não dá para entender, né? Como atrasa... como que deixa atrasar 3 meses de salário dos jogadores em momentos decisivos da temporada? É isso que eu não consigo, velho. Eu não consigo assimilar um caralho desse, tá? Mas enfim, vamos falar do jogo aí, São Paulo e Bahia. Apesar do CN ter quebrado, né, essa negativa condição, porque até então o São Paulo, o Crespo, o Rogério não tinha ganhado do São Paulo, né? Ganhou no primeiro turno, 2-1 lá na Fonte Nova, né? Mas hoje eu vi um time do Bahia bem frágil, cara, dando vários espaços pro São Paulo. São Paulo marcou 3 gols, né? Teve o gol do Lucas anulado, que eu duvido que se fosse outro clube, um Flamengo, um Palmeiras, a arbitragem teria anulado. Ah, mas o Alan Franco tava impedido, tava impedido. Só que ele não relou na bola, não encostou na bola. Foi a Arboleda que cabeceou pro Lucas fazer o gol, né? Duvido que se é um Flamengo, Palmeiras, teria sido anulado o gol. Mas a gente sabe que o São Paulo é café com leite e tudo, né, gente? Dentro de campo, fora de campo, nos bastidores, felizmente é café com leite, né? O Crespo hoje, gente, veio com um time bem igual àquele time que tinha perdido o último jogo, correto? A única mudança foi o Luciano no lugar do Tapia. E o Mike já tinha jogado, correto? O Mike já tinha jogado, e a saída do Ferrarese está suspenso, né? E a entrada do Sabino, né? No demais foi o mesmo time do último jogo aí. E o São Paulo fez um bom primeiro tempo, cara. Foi o primeiro tempo que garantiu o resultado pra gente, né? Tá acabando aqui, tá nos acréscimos já, 2-0. Foi o primeiro tempo que garantiu o resultado pra gente aí. São Paulo criou várias chances, mesmo antes do gol do Luciano, ele tinha perdido um, né?
num lançamento do Lucas por cima, ele perdeu. E nessa jogada aí, que se eu não me engano, foi a jogada do Bobadilha. Eu acho que foi assistência do Bobadilha para ele, se não estou enganado. Ou do Mike. Acho que foi do Mike, se eu não me engano, foi do Mike, assistência do Mike. O Luciano fez o gol, né? 1-0. E o São Paulo continuou em cima aí para fazer 2-0. O Bahia estava bem frágil. Antes do São Paulo conseguir fazer o segundo gol, o Bahia teve uma chance claríssima num erro do meio-campo do São Paulo. Uma entregada de ouro, bola nossa lá na frente. Ainda bem que foi o Jean Lucas que saiu na frente do Rafael, não é atacante, né? E ele acabou chutando para fora. Porque se empata lá ia complicar, né? Depois desse gol perdido, o São Paulo consegue fazer o segundo gol com o Lucas, que foi anulado, né? Mas ainda assim, depois o São Paulo conseguiu fazer novamente, marcar aí já com Bobadilha. E depois que fez 2-0, eu já sabia que o Bahia não teria forças para virar o jogo, né? Porque não é possível que o São Paulo iria mais uma vez levar uma virada depois de 2-0 no placar, né? E o time do Bahia também não tem a qualidade do time do Palmeiras. Então já deu para ficar tranquilo no final do primeiro tempo aí com os 2-0, né? São Paulo dá uma subida no campeonato, mas ainda está bem distante, né? O Mirassol, que até pouco tempo aí, umas 5, 6 rodadas atrás, Mirassol que estava praticamente junto com o São Paulo, um pouquinho só na frente. Hoje o Mirassol já está com 55 pontos. E esse daí a gente não pega mais, né? A questão aí agora é tentar pegar essa vaga, tentar ultrapassar o Bahia, que eu acho que dá, se os jogadores tiverem vergonha na cara, se não continuar com aquela preguiça desgraçada deles que a gente viu nos últimos jogos, inclusive naquele vídeo do treino, se eles não voltar com aquela preguiça, porque eles só jogam quando quer, né, gente? E esses jogadores de São Paulo só jogam quando quer, só correm quando quer, né? É um exemplo aí de falta de comando interno dessa diretoria patética, né? Dá para passar o time do Bahia, velho. O time do Bahia dá para passar. São Paulo está em 8º, né? 7º lugar, eu acho que não vai dar vaga para a Libertadores esse ano, né? Vai ter que chegar no mínimo entre os 6 primeiros, aí vai ser mais difícil, porque o Fluminense tá ganhando os jogos, né? Perderam do Vasco, mas ganharam do Internacional. Tem Botafogo ainda, né? Tem que ultrapassar o Bahia e pelo menos mais um, né? Precisa ultrapassar mais 2 aí. O São Paulo vai ter força para isso? Não sei, o campeonato tá acabando já. E agora a gente não vai ter o nosso trunfo, que é o Morumbi, né? Porque vai ter shows aí. Possivelmente a gente não faça nenhum jogo mais no Morumbi. Vai ter que jogar na Vila Belmiro, meu Deus do céu. Então não sei, gente. Eu não sei se esse time vai ter força para chegar pelo menos num 6º lugar para pegar uma pré-Libertadores, tá? Que tudo indica, não teremos 2 brasileiros aí. Pode ser que a gente nem tenha brasileiro campeão da Libertadores, né? O Palmeiras tem uma situação difícil para reverter. O Flamengo vai ter um jogo difícil com o Racing, lá na Argentina, e olha que o Flamengo hoje perdeu do Fortaleza, deve ter jogado com um time mesclado, né? Mas vai ter um jogo difícil contra o Racing lá. Gente, eu não sei se esse ano aqui vai 6, 7 para Libertadores, não, viu? Eu até acredito que não vai ter esse monte de vaga que teve, por exemplo, o ano passado, né? Vai ter que chegar no mínimo em 6º. A pergunta é, esses jogadores vão ter vergonha na cara? Para mim não é mais do que obrigação o São Paulo chegar no mínimo em 5º, 6º lugar, no mínimo, né? Porque o São Paulo tem a 4ª folha mais cara do Brasil, tá? A 4ª. Mas eu não sei se esses caras vão ter decência para chegar, né? Para chegar aí num 5º, 6º lugar, que para mim já é uma vergonha, né? Mas enfim, vai ser triste demais o ano que vem não disputar uma Libertadores, hein? Disputar Sul-Americana vai ser, nossa, mano, vai ser broxante pra caramba disputar Sul-Americana o ano que vem. Vamos ver se esses caras tomam vergonha aí e classificam o São Paulo, tá? Não vou dar nota para esses caras hoje, não fizeram mais do que obrigação, tá? Tinha que ter ganhado a porra do jogo dentro de casa, possivelmente nosso último jogo no Morumbi esse ano, né? Não fizeram mais que a porra da obrigação deles ganhar. Fora essa vitória aí, importante, né? Importante, teve mais uma notícia boa, né? Nestorzinho começou jogando hoje, o Bahia tá cheio de desfalques, e ele jogou mais de 45 minutos, ou seja, esse jogo de hoje contou pro Nestorzinho, aquelas metas em contrato lá, né?
E agora, se eu não me engano, vai faltar 3 jogos para ele jogar, 3 ou 4 jogos para ele jogar 45 minutos e o Bahia precisar comprar ele. Tá? Ô, Jova, mas a gente já vendeu jogador demais, gente. Entenda, eu reclamo quando o São Paulo vende jovens promissores, igual Henrique Carmo, Lucas Ferreira, o Alves, Moreira, o William Gomes. Esses eram promissores demais. O Nestor é isso daí que a gente viu. O futebol dele é esse. Então, se conseguir pegar 30 milhões nesse Nestor aí, meu amigo, vai ser um puta de um negócio, pelo menos isso, né? Então, ele precisa jogar mais uns 3, 4 jogos, 45 minutos no mínimo aí, para acionar o gatilho do contrato e o Bahia ter a obrigação de compra do Nestor. Tomara que dê certo isso daí, né? A gente sabe que o dinheiro aí entra aí, a gente não vê para onde vai o dinheiro, o time tá sempre quebrado, fodido, né? É impressionante, vender os maiores talentos da nossa base e o time continua quebrado, cara, quebrado. Se tivesse, não teve dinheiro para trazer jogador aí para reforçar o time na Libertadores, trazer um centroavante, né? E o São Paulo sempre quebrado, ferrado financeiramente. É triste ver essa situação do São Paulo aí, tá? No demais aí, hoje não teve um ou outro erro, mas o Bahia não soube aproveitar, né? Como esse erro aí naquele contra-ataque, o João Lucas perdeu o gol, mas no demais aí, aliás, eu falei para vocês, a Inzolândia já está em êxtase, né? A Inzolândia já está em êxtase. 100 gols do Luciano. Faz uma continha básica, acho que todo mundo sabe fazer uma continha, né? Pega o total de jogos dele com a camisa do São Paulo e divide por 100. Aí vocês vão ver a maravilhosa média de gols do pipoqueiro, né? Chega em jogo decisivo, caga nas calças e não faz nada, né? Vídeo 2 jogos contra a LDU. Se ele tivesse feito, concluído, pelo menos 40% das chances que ele teve, o São Paulo estaria na Libertadores até hoje, né? Mas os Enzos já estão, né, em orgasmo já, falando dos 100 gols do Luciano como se fosse, né? Já tem gente que tá falando já vi gente falar que é mais ídolo do que Miller, pelo amor de Deus, gente. Eu vou parar por aí, vamos parar por aqui, gente, vamos descansar que a gente ganha mais, né? Pelo menos uma vitória aí, depois de muito tempo a gente conseguiu aí, importante essa vitória, e o São Paulo dá uma subidinha no campeonato, 41 pontos, hein? E pensar que era pra gente ter feito 41 já naquele jogo contra o Palmeiras, né, gente? Foi 3 rodadas atrás, já era pra gente ter chegado a 41 pontos. Aí se tivesse ganhando do Grêmio, 44, né? O Mirassol nem conta como vitória, porque eles iam apanhar de qualquer jeito lá. Um empate com o Mirassol, 45. E com os 3 de hoje teria 48 pontos. Aí sim tava na briga, né? Mas é isso, só estamos com 41 aí e vai ser difícil chegar na Libertadores pelo jeito. Tá bom? Se inscreva no canal aí, galera, que é muito importante. Mais uma vez, o ano que vem precisa de reformulação e a reformulação tem que começar por alguns medalhões aí, né, diretoria imunda? Não é para renovar contrato com o jogador que vai acabar contrato ano que vem, não, tá? Muito menos com o jogador que vai acabar contrato esse ano aqui, que é o caso de Luiz Gustavo, né, Rigoni e etc. Chega! Precisamos rejuvenescer esse elenco. Com urgência. Porque no segundo tempo a velharada abre o bico aí, hein? Tá difícil. Segundo tempo o time tava morto, cãibra daqui, cãibra de lá. O time de São Paulo é um time muito velho, gente. Precisa rejuvenescer igual Flamengo e Palmeiras faz. Se inscreva no canal, tamo juntos, é nóis. Salve, salve o Tricolor Paulista. Bom domingão para todo mundo. Pelo menos uma vitória para deixar a gente um pouquinho mais aliviado. Tamo